Sextou, meu amigo, e hoje o foguete vai decolar, foguete não dá ré, tem derby no domingo e eu tô daquele jeito. Vamos começar chamando o Thiago Salazar, direto do Parque São Jorge. Pé na porta, Salazar. Fala, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está aqui com a gente acompanhando o Gazeta Esportiva. O Corinthians que curte a vitória pela Copa Libertadores da América, mas já pensa no derby contra o Palmeiras. Temos muitas informações sobre isso e sobre o mercado do Timão, que já está pensando em reforços. Mas agora vamos chamar o Marcelo Bassege, que está lá no estádio do Palmeiras, que está mudando de nome, não é isso, Bassege? Boa noite para você. Boa noite, Salazar, a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Pois é, não dá pra gente falar que a gente tá no Allianz Parque, a gente pode falar que tá no Palestra Itália, porque a W Torre anunciou nesta sexta-feira um novo acordo pelos naming rights do estádio palmeirense. Tem também informação sobre o Verdão, que se prepara para o clássico de domingo contra o Corinthians em Itaquera, um duelo de opostos no Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais ao longo do Gazeta Esportiva de hoje, mas agora eu passo a bola para o nosso repórter Alexandre Silvestre. O que você me conta, Silvestre? Valeu, Marcelo. Fala, pessoal. O que estaria fazendo o Gazeta Esportiva numa livraria? Tem a ver com o Clube da Fé. Já Lugano ao vivo conosco. São Paulo que escreve amanhã mais um capítulo da sua história, jogando fora de casa contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Michele. Beleza, Alexandre Silvestre, é isso e tem muito mais. Vamos dar uma olhadinha, conferindo os outros destaques de hoje do nosso programa. Futuro de Neymar volta a ser assunto no exterior. João Fonseca é eliminado no Masters 1000 de Monte Carlo. Tudo pronto para a abertura da temporada da Moto 1000 GP em Interlagos com transmissão da TV Gazeta. Botafogo só empata na estreia da Copa Sul-Americana. Agora, no Gazeta Esportiva. Então, bora levar esse foguete lá pro alto e olha a dupla quinta série que tá aqui comigo. Osmar Garrafa e o nosso querido Alex Miller. Tudo bem? Michele. Hoje tem muito assunto, hein? Vai ser no Bank Parque Nubank. Posso falar já ou daqui a pouco? Daqui a pouco. Daqui a pouco, segura a emoção. Vai ser Corinthians, vai ser Palmeiras, domingão. Daqui a pouco. Estão felizes com a vitória do Corinthians Muito, ontem? demais. Então, bora conferir como é que foi, né? A estreia de Fernando Diniz no comando do Timão. Então vocês joguem mais perto um do outro, se errar. Diniz chegou ao Corinthians mostrando a que veio, instruindo o time que deixou claro seus pontos fortes e fracos durante a vitória contra o Platense da Argentina pela Libertadores. Eu fiz, obviamente, algum ajuste pequeno, tático, mais nas mudanças de posição, na promoção do Kaique, na volta do Garro. Ele já começou hoje a mostrar que ele pode voltar a render tudo aquilo que ele sabe. Garro voltou a ser fundamental. Antes, em uma fase, deu uma bela assistência para o gol de Kaique. E ele não ficou atrás quando também deixou Yuri Alberto na cara do gol. Quando o Platense parecia ganhar força, Diniz orientou Gabriel Paulista para prevenir erros. E você não fica pegando a bola de longe, não tem ninguém te marcando, não dá bola. Vai pro cara, agride o cara, depois você passa. Se tiver ruim, você dá tudo. E pra que o medo se, quando a bola passou, Hugo Souza surgiu como um paredão? No final, a vitória do Corinthians fez o Timão respirar novamente após 9 partidas sem vitória. E a comemoração, que antes faltava nas arquibancadas, sobrou tanto que ultrapassou o alambrado e se estendeu ao banco de reservas. O fator emocional ele era preponderante, até mesmo porque o time tinha trabalho. É um time, não peguei deserto, muito pelo contrário. E o torcedor também pode ter certeza que os jogadores trabalham muito e são muito dedicados. Porque às vezes as coisas não acontecem por motivos diversos, mas os jogadores estão se entregando ao máximo para que as vitórias elas voltem a acontecer de maneira pungente.
Não tem o final da coletiva dele falando vai Corinthians? Ah, mas porque vai ter hoje isso daí. Vai ter, que foi a hora que eu mais gostei. Bom, e aí, o que vocês podem falar do jogo, do trabalho do Fernando Diniz e dessa vitória que é muito importante, né? Tanto para o Corinthians quanto para ele. Então, com pouco tempo para trabalhar, o Diniz está focando, né, nas situações que ele consegue agir de forma rápida. Ponto 1, reconectar o time com a torcida. O discurso dele já na entrevista de apresentação foi esse e ontem não foi diferente, né? Uma forma de trazer novamente o torcedor para o lado dos jogadores e os jogadores responderem à torcida. O que ele fez ontem, taticamente, foi aquele time que a gente está acostumado a ver do Diniz, de tic-tac, nada disso. Ele focou, por exemplo, em 2 aspectos na equipe. Para mim, primeiro, recuperar o estado emocional do Garro. O Garro é um jogador importantíssimo. A gente tem cobrado aqui no Mesa Redonda e no Gazeta Esportiva o que aconteceu com o Garro, que foi inclusive vencedor do troféu Mesa Redonda. E já na primeira partida do Diniz, ele fez um primeiro tempo muito ruim, assim como todo o time. O primeiro tempo foi muito ruim do Corinthians, mas no segundo tempo, né, depois de uma conversa no vestiário, o Garro se encontrou, 2 assistências, vitória do Corinthians com 2 assistências do Garro, e se o Yuri não perdesse, o Kaique não perdesse uma no finalzinho do jogo, seriam 3 gols com 3 assistências do Garro. E a aposta no garoto Kaique. Ele apostou no Kaique, que fez um gol à la Romarinho, com aquela cavadinha, né? Então é garoto ainda, ele sabe que vai perder jogadores na próxima janela. Você sabe que o Kaique jogou com o filho dele, né? Então tem essa informação. E mais, né, Michele? Ele sabe que o Corinthians vai perder jogadores na próxima janela, de que não tem investimento, então tem que olhar com muito carinho para a base. E já começa dessa forma. O Hugo, o Ancelotti tem uma dúvida de levar Bento ou Hugo, ou acho que nem tem mais, vai levar o Bento. Não, gente, o Hugo não é só pegador de pênalti. Ontem o Hugo foi fundamental para que o Corinthians trouxesse essa vitória. 0-0. Ele é jogador de jogo grande. Ele não é só pegador de pênalti. Tem que parar com essa história de que o Hugo é só pegador de pênalti. Tá aí, as imagens não deixam mentir. Ele fez defesas importantíssimas e foi fundamental a vitória ontem para a estreia do Fernando Diniz e para o Corinthians começar bem na Copa Libertadores da América. Aliás, melhor do que o Palmeiras, em termos de resultado, né, Alex? Porque domingo, estou falando isso porque domingo tem Corinthians e Palmeiras. Sem dúvida, muito melhor do que o Palmeiras, embora o Júnior Barranquilla seja muito melhor do que o Platense, né? Mas de qualquer forma, o Corinthians fez a sua parte, era o que tinha que ser feito mesmo. Ir lá na Argentina, estádio lotado, pressão e ganhar o jogo. Não interessa de que jeito. Ganhou o jogo e ganhou bem. Tem razão o Garrafa em relação ao Hugo Souza, quando estava 0-0, praticou um milagre aí que a gente acabou de ver. E olha que defesa, Alex, foi um milagre. Uma defesa de reflexo, de atenção, né? Ao contrário do gol que ele tomou na Neoquímica outro dia, que ele ficou parado e a bola foi no canto de gol, contra o Inter, né? Contra o Inter, né? Pra mim ele falhou, mas nessa aí ele realmente mostrou que é um grande goleiro. E aquilo que nós falávamos ontem, o Yuri Alberto era dúvida, lembra? Ele tinha que jogar. Com dente, sem dente, com siso, com dentadura, sem o siso, de qualquer jeito. O Yuri Alberto tinha que entrar em campo, porque o Corinthians com ele é de um jeito, sem ele é de outro. Vocês viram o Pedro Arruda depois quando entrou em campo? Teve um lance que estava até impedido, não ia valer algum, mas ele pegou a bola, parecia um senhor de 75 anos, andando na área, tentando ajeitar o corpo para alcançar a bola e chutar. Quer dizer, é muita discrepância, é muita diferença do Yuri para qualquer um que esteja na sua reserva. Então o Corinthians precisa se preocupar a curto prazo, inclusive, para o meio do ano, de ter um substituto à altura do Yuri para quando ele não possa jogar. Enquanto não tem esse substituto, o Yuri não tem o direito de ficar fora. Claro que só nos momentos que são impossíveis, né? Suspensão, uma contusão, mas o Yuri tem que estar em campo sempre. É isso aí, vai ser fundamental no jogo de domingo contra o Palmeiras, né? Opa! Esse jogo tem que jogar, tem que ir de qualquer jeito. Bom, olha lá, ó, Corinthians está de olho em atacante do Flamengo. Vamos chamar o repórter Thiago Salazar para repercutir a vitória do Corinthians contra o Platense. Salazar, o garoto Kaique tá em alta com o Diniz, né? Tá em alta, Michele. Olha só, o Diniz até revelou na entrevista coletiva que o Kaique jogou com o filho dele. Tanto o Kaique como o Breno Bidon jogaram com o filho dele no futebol de salão do time aqui da Penha. Mas que ele ficou mesmo encantado com o Kaique quando jogou contra o Kaique. Falou sobre isso na entrevista coletiva do titular do Corinthians, inclusive com um gol marcado para abrir o placar nessa vitória da Copa Libertadores da América. Vamos ouvir então o Fernando Diniz falando do Kaique.
E o jogo lá que o Corinthians ganhou do Vasco 3-2 no Brasileiro do ano passado, ele jogou muito bem aquele jogo. Então tinha uma imagem muito vívida, ele chamou muita atenção. E com a vinda do André para o meio, ele era uma das possibilidades que eu achava que podia acontecer. Aí no treinamento, já no primeiro treinamento eu coloquei ele para revezar um pouco, eu gostei. E no segundo treinamento já eu escolhi para iniciar o jogo. Você percebe que o Fernando Diniz, como disse bem o Garrafa, não tentou ficar inventando moda, foram só 2 treinos. A entrada do Kaique, isso sim tem total influência dele, porque Lingard estava no banco, Vitinho estava no banco, enfim, ele tinha em tese opções mais cascudas, mais experientes, mas apostou no menino e deu certo, né? Com certeza deu certo, e o fato dele já conhecer, né, também ajudou ele a ter mais confiança na Garrafa. E outra, né, Michele, Alex, o Fernando Diniz, ele não é um técnico covarde. A grande virtude, uma das grandes virtudes que ele tem é coragem, ele fala muito de coragem. Se fosse talvez um outro técnico, olha, mas para quarta-feira eu vou ficar na arquibancada, eu vou esperar, né, tem semana de Palmeiras. Não, ele já chegou, já pôs a mão na massa, ninguém joga com nome, né? Ele é um estudioso, ele viu o Kaique, falou, vou apostar no menino. E tá lá, o resultado veio. É isso, o Kaique tem qualidade, já mostrou isso. E o Fernando Diniz, na coletiva, né, ele revelou que o Kaique jogou com o filho dele no futsal, enfim. Então, já conhecia o menino, sabe das qualidades, conhece mais a fundo. E é aquilo, um técnico novo se apega também àquilo que lhe dá confiança no primeiro momento. Ele sentiu que o Kaique poderia dar uma resposta mais imediata, colocou em campo e deu certo. Então, de repente, começa aí uma trajetória nova dentro do Corinthians de um jogador da base e que pode se dar muito bem. De repente, contra o Palmeiras pode ser uma arma importante. Não tenha dúvida. E esse gol que a gente está vendo aqui, sem nenhum exagero, é só mudança de lado. Lembra demais o gol lá na Bombonera, final da Libertadores, o gol do Romarinho. Primeiro, olha a metida de bola do Garro. E agora, olha só, com lucidez o que ele faz, né, na saída do goleiro, ele dá a cavadinha. É gol de quem sabe, não é gol de quem sabe. Não é gol de cabeça de bagre, não. Sabe que o treinador quer. É pra fazer gol? É pra ir com vontade, força? Aê, é isso aí. Bom, tem mais Salazar para falar com a gente. O tema de agora é o Garro, meia Garro. O técnico Fernando Diniz ficou satisfeito com o desempenho do argentino? Mais do que satisfeito, né, Michele? A intenção do Fernando Diniz claramente é recuperar o Garro. Vocês, inclusive, lembraram, o Garro ganhou o troféu Mesa Redonda, mas recentemente a gente pode dizer que ele era um reserva desse time do Corinthians. Nos grandes jogos, por exemplo, na final da Copa do Brasil, na final da Supercopa, que o Corinthians, enfim, acabou campeão em ambas as oportunidades, o Garro começou no banco de reservas. E o Diniz avisou, vou testar ele, Garro e Bidon juntos. Vamos ver se dá certo. E na primeira, aparentemente, deu certo. Vamos ouvir o técnico do Timão. Em relação ao Garro, eu acho que é um talento raro que o Corinthians tem. Ele estava um tempo, eu sei que ele estava um tempo passando por uma fase não tão brilhante como já foi no começo dele aqui, mas tem tudo para recuperar. Eu acho que ele é muito talentoso e vou fazer de tudo que eu puder para poder deixar ele com a vontade no jogo e inserindo cada vez mais nas ideias que eu penso sobre futebol. E é importante destacar que a função do Garro ontem e a escalação do Kaique tem tudo a ver com o recuo do André. O Fernando Diniz também falou isso na entrevista coletiva. O André, segundo o Fernando Diniz, é um camisa 8. Ele trouxe o André mais para trás para escalar o Kaique na ponta esquerda e dar mais liberdade para o Garro. Deu certo, né, gente? Olha, uma chegada já com mudanças no time que deram certo, mas também, será que não é porque o adversário era fraco, Alex? Tudo pode fazer parte desse contexto, mas não importa. O que o Corinthians tinha que fazer é aquilo que eu já falei, tinha que ir lá e ganhar o jogo. E o Diniz, ele conseguiu mudar com as mesmas peças o posicionamento e o tipo de jogo. E o Corinthians melhorou, mostrou um futebol melhor. Não foi também aquela maravilha, para quem viu o jogo inteiro, né? Porque para quem não viu e fala foi 2-0, poxa, legal, fomos lá na Argentina e ganhamos. Também não foi isso. Primeiro tempo, quem teve mais chance de gol, mais perto do gol foi o adversário. Então, aos poucos, o Corinthians foi construindo a vitória, precisa evoluir muito, mas só com esses
essas pequenas mudanças no posicionamento de alguns jogadores, inclusive do Garro, o Corinthians conseguiu melhorar. Eram 9 jogos sem nenhuma vitória. Então o Alex ele toca num ponto cirúrgico, não é? O que valia era a vitória, o resultado, não o desempenho. Mas a gente conseguiu observar algumas coisas, dentre elas a evolução do Garro. Se o Diniz, no Fluminense, onde ele se sagrou campeão da Copa Libertadores da América, ele se utilizou e recuperou o Paulo Henrique Ganso, talentoso Ganso, mas em final de carreira, era um desperdício a gente ter o Garro, com todo o talento que tem, do jeito que estava. E ele está olhando para o Garro com essa atenção. E só para fechar, no dia da contratação do Diniz me preocupava muito, o Diniz vai manter aquele esquema e tal. Já nas coletivas, o Diniz está usando as entrevistas coletivas para se reconectar com o torcedor, sem o tactics, sem 2 linhas de 4, 3, por dentro, por fora. Ele está falando o simples, o arroz com feijão, como gosta o torcedor corintiano. Está indo muito bem o Diniz nesse ponto de comunicação com o torcedor. Falou que agora ele acha que é o momento certo de estar no Corinthians, né? Que ele se sente mais preparado também, já tinha tido outros convites. E ele é da ZL, né, minha gente? É Zona Leste. Bom, hora de acionar o repórter Marcelo Bazejo com o Palmeiras. Tô vendo que você está em frente ao estádio do Verdão, não é isso, Bazejo? Mas e agora? O nome não é o mesmo de ontem? Boa noite para você. Boa noite, Michele, a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Pois é, eu acho que não dá mais para a gente chamar o estádio do Palmeiras de Allianz Parque, porque nesta sexta-feira a W Torre anunciou um novo acordo pelos naming rights do estádio palmeirense com um banco digital, o Nubank, que pagará 10 milhões de dólares por ano à W Torre, um pouco mais de 50 milhões de reais, que é o dobro do que a Allianz paga para estampar a sua marca no estádio palmeirense. As negociações elas acontecem há muito tempo, desde junho. O Palmeiras, conforme a gente pôde apurar, tem direito a 20% das receitas com o naming rights do estádio. O Palmeiras que tem um contrato com a W Torre válido até 2044. Ao longo desse período, a porcentagem a qual o Palmeiras tem direito vai aumentando gradativamente. O Nubank deverá, inclusive, construir um novo camarote aqui para receber clientes e parceiros, e os torcedores palmeirenses podem ajudar a definir o novo nome do estádio, porque o novo nome ainda não foi decidido. É só acessar o site do Nubank, se cadastrar e votar em uma das 3 opções disponíveis, que são as seguintes: Nubank Parque, Nubank Arena ou Parque Nubank. Qual será que é a melhor opção? Daqui a pouco a gente volta para trazer mais informações do Palmeiras, que se prepara para o clássico de domingo contra o Corinthians. Devolvo para vocês aí no estúdio, amigos. Beleza, e lá no site gazetesportiva.com você pode entrar e tem a reportagem e pode votar também. Bom, vamos lá. O jogo vai ser no Nubank Parque. Fica estranho jeito de falar, né? No Nubank Parque. Essa alternativa para mim já está fora. No Nubank Arena também está fora. Pela sonoridade. Né? Agora, corre o risco de repente o pessoal falar, o jogo vai ser no parque. Não é, Alex? Porque o Palestra Itália, os mais antigos sabem, quando era aquele Palestra Itália, era também chamado de Parque Antártica. Aí o pessoal falava, onde vai ser o jogo? Ou o pessoal falava no Palestra ou no parque. Vai ser no Parque né? Nubank. Então, corre o risco, de repente, colocar Parque Nubank, o pessoal adotar o nome Parque. E um detalhe, né? O Grupo Allianz conseguiu algo assim que é difícil quando você implanta o nome, né? O estádio se tornou o Allianz. Todo mundo fala o Allianz, o Allianz, bonito, o Allianz, né? Hoje a Neoquímica Arena, as pessoas falam assim, Neoquímica Arena, mas muita gente fala, vai ser Itaquera, vai ser na casa do Corinthians, tá? Não é assim, não é tão forte como o Allianz. O Allianz realmente pegou. Se tornou um nome muito forte. Agora o Nubank está chegando aí, obviamente com grande investimento. Vamos ver o que vai dar. Só o tempo vai dizer o que vai significar essa mudança de nome. Mas, como o momento é de mudança e não tem como fugir disso, e há uma escolha em andamento que vai até o dia 30 de abril, os torcedores têm para votar, dias, né? Até dia 30 de abril, dia 4 de maio vão anunciar o vencedor. Então a enquete está a todo vapor, todo mundo fazendo enquete. Você vota em qual? Eu voto sem dúvida nenhuma. Eu acho que quem é palmeirense e conhece um pouquinho da história do clube, a essência do Palmeiras, Parque Nubank. Eu também acho.
até uma homenagem ao antigo Parque Vai Antártica. virar parque, hein? Que foi uma espécie de name Vai rights virar parque. sem dinheiro, né? O Parque Todo Antártica. mundo falava Parque Antártica. Então, Sempre falamos Parque Antártica. Parque, vai ser no parque. Não vai ser no parque. Mas nas conversas informais, pode informais, até virar só parque, mas quando a gente for que dá informação, nas narrações, nas transmissões, vai ser Parque Nubank. Né? Como todo mundo fala, né? O Química Arena. Ou vai ser no enfim. parque. Eu acho que o azar da Nubank, entre aspas, é o NU do começo, porque quando você vai informar onde vai ser o jogo, vai ser lá no Nubank Arena. O Nunu vira quase estádio de gago, assim, né? No Arena, no Arena, no Nubank Arena, não, no Parque Arena, no parque, um nome forte, você no Parque Nubank. Parque Nubank. Diferente eu acho que de vai acostumar naturalmente. Arena, porque aí tem uma mudança de vogal, né? Diferente. Agora, no, né? Então, para mim, até pela história do clube e do Parque Antártica, sou até como E uma aí, homenagem. quando o pessoal esquecer, vai falar, vai ser lá no Allianz. Mas aí é questão da transição, não tem jeito. Né? Aí não tem jeito. Ai, novos tempos, novos tempos. Mas eu já votei no Parque Nubank. Eu também. Eu votei no Parque Nubank. Fico contente que eu também gosto do Parque Nubank, mas eu tô acostumada ainda com o Allianz Parque. Não tem jeito, é só com o tempo. Bom, o Alexandre Silvestre apareceu numa livraria e ele vai trazer agora notícias quentinhas do São Paulo. Boa noite, Silvestre. O Tricolor tá pronto para o duelo de amanhã? Tudo bem, Michele? Boa noite para você também. Estou esperando o Lugano chegar aqui nesta livraria na Vila Madalena, em São Paulo, onde o jornalista e publicitário Daniel Perrone está lançando o livro do qual o Lugano faz parte, 2005. Dias de glória, glórias do São Paulo que ficaram no passado, pelo visto. Ano da Tríplice Coroa, Campeonato Paulista, título também de Libertadores e o Tri Mundial. O Lugano, chegando a tempo no Gazeta Esportiva, fala com a gente a respeito do momento do São Paulo. O São Paulo que escreverá amanhã mais um capítulo da sua história, jogando contra o Vitória no Barradão pelo Campeonato Brasileiro. Muitos desfalques para Roger Machado, Michele, pessoal. O Sabino, por exemplo, dores na panturrilha, foi vetado. Pablo Maia operou o nariz fraturado num treino no CT, está fora de combate. Bobadilha voltou com machucado feio na perna, lá do jogo de São Paulo na Sul-Americana, também vetado. Luciano, desconforto muscular preservado, ficou aqui na capital paulista, não embarcou para Salvador. E o Caleri, concussão, rachou a cabeça, 8 pontos no supercílio naquele jogo contra o Cruzeiro do final de semana passado. Se o Roger Machado quiser manter o esquema agressivo com 2 pontas abertos pelos lados do campo, ele pode escalar o Rafael no gol, o Lucas Ramon de lateral direito, Tolói, Alan Franco e Wendel ou Enzo Dias fechando a linha de 4, meio de campo com 2 volantes, Danielzinho junto com o Marcos Antônio, o Cauli mais centralizado, numa beirada o Arthur, na outra o Ferreirinha e o André Silva de centroavante. Fico de olho aqui no Lugano, se ele chegar, eu faço aquela marcação, pressão no Lugano, tá bom? Só apitar que a gente vai para isso, Silvestre. E aí, o que vocês acharam dessa escalação? São Paulo realmente precisa aproveitar que está lá em Salvador, dar um mergulho no mar para tirar essa zica, né? O São Paulo vai sentir muita falta dos seus 2 principais jogadores de frente, né? Sem Luciano e Caleri, com eles já não é tão fácil, né? Agora, sem eles é muito difícil. O Arthur e o Ferreirinha, apesar do Ferreirinha ter marcado 3 gols contra o Cruzeiro, normalmente ele não é um jogador matador, decisivo, né? Aconteceu contra o Cruzeiro, chamou a atenção de todo mundo, inclusive. Então são 2 pontas e o André Silva que ainda está voltando, readquirindo o seu ritmo, depois de um longo tempo afastado por causa de uma grave cirurgia no joelho. Então o São Paulo, eu acho que vai sentir muita falta dos 2, o Luciano e do Caleri, e o Vitória para mim é favorito para esse jogo. Então, Luciano e Caleri vão fazer falta. Concordo com o Alex, o Caleri vive um belíssimo momento, né? Você perde o seu homem referência, o seu homem gol, mas é um ônus do campeonato, é para todo mundo. Claro. Por isso que a gente fala, eu fujo dessa história, qual é o time titular? Não tem titular para Campeonato Brasileiro. Você tem que ter um elenco, porque a temporada é desgastante, além do brasileiro existem outras competições sendo disputadas de forma paralela e você vai perder jogadores, ou por lesão, ou por desgaste físico, e isso está no pacote. Então o Roger vai ter que se virar com esses problemas que tem, né? Vai novamente insistir no que deu certo, eu acho que ele está coberto de razão, e se trouxer um empatezinho de lá, eu não acho mau resultado não. Mas vale muito lembrar, eu não estou aqui fazendo campanha para ninguém, quero que o Roger continue o trabalho dele à frente do São Paulo, que a gente tem uma sombra chamada Dorival Júnior aí. A vida do Roger Machado não será fácil
né, daqui para frente com o Dorival no mercado. Bom, calma, ele vai dando resultado em campo, enquanto isso o Dorival quando vai vier resultado, ok. No estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, o Botafogo recebeu Caracas pela Copa Sul-Americana. Na estreia do técnico Franklin Carvalho, a equipe da casa não conseguiu sair com a vitória. Aos 42 minutos do primeiro tempo, o Correa aproveitou a sobra do escanteio e bateu colocado para fazer 1-0 para os visitantes. Aos 5 da etapa final, Arthur Cabral empatou e ficou por isso Botafogo 1, Caracas também 1. Placar final foi a estreia do time do Rio de Janeiro na competição. Agora que rufem os tambores, hein? Tá na hora de falar de derby. No derby do ano deu Palmeiras, gol de Flaco. Com casca de banana do Andrés pro Memphis. De lá pra cá o Verdão bateu o campeão paulista, assumiu a liderança isolada do Brasileiro e estreou na Liberta com empate na Colômbia. É uma competição dura, numa viagem dura, com pouco tempo para recuperar e num campo extremamente difícil, mas na minha opinião fizemos tudo o que podíamos. O cenário do Alvinegro mudou bastante. Dorival caiu após 9 jogos sem vitória. Diniz, que pelo jeito já está se sentindo em casa. Domingo na Neoquímica então... Chegou chegando. Abriu os trabalhos de cara na Libertadores, mexendo no time e ganhando na Argentina. Tem que ser encarado como um jogo decisivo, como uma final, como sempre é encarado quando joga Corinthians e Palmeiras. Boa noite. E vai, Corinthians. Dá pra repetir? Eu não tô falando pra vocês. Mas assim, mas não é forçação de barra. Não é não. O Diniz é assim. Ele é, e ele é corintiano. Assim. Acho legal esse tipo. Eu gosto também. Não diminui o trabalho do treinador. Nossa, não precisa ficar falando bonito. É de coração. 2 linhas de 4, 2, um por dentro, passa o ala, sabe? Arrozinho com feijão bem temperado. A torcida corintiana gosta. Agora, a torcida corintiana, você sabe como é que é, Alex, você conhece bem. Sim. Foi ótima a estreia, ganhou do Platense, o Garro jogou bem. Agora volta tudo a 0. O Yuri fez gol, né? O Kaique. É agora. Perde do Palmeiras pra ver. Começou. Aí já vão falar, esse Diniz, é isso aí, não adianta, é o Diniz. Enfim, é o futebol, certo ou errado, assim é o mesmo. futebol. É assim que funciona, não tem jeito. O importante para o corintiano, pensando assim, com a cabeça do corintiano, o Diniz começou bem, né? O início foi muito bom, porque você imagina, se ele vai ontem na Argentina e toma de 2-3 do adversário, já fica aquela coisa, aquele peso, 10 jogos sem ganhar, vai pegar o Palmeiras, puxa, e agora? Mas não, uma vitória como essa fora de casa impulsiona o torcedor a ir para a Neoquímica Arena no domingo e enfrentar o Palmeiras, que é o seu maior rival, com a faca nos dentes, rachando todas as bolas, faca dividindo, com aquela vontade a mais do que o normal. Então, uma vitória como essa, o Diniz agindo dessa forma, se comunicando legal com o torcedor, tudo isso é combustível para esse time encarar o Palmeiras, que é melhor time dentro de campo. Porém, principalmente num derby que você conhece também, não basta ser só melhor tecnicamente. Tem outros ingredientes que compõem um derby. E aí que mora o perigo para o Palmeiras, porque o Corinthians, neste momento, chega forte para domingo. Agora, só para fazer o outro lado da questão. Eu fiz um cenário aqui, desenhei um cenário. O Corinthians ganha na estreia do Diniz. Se perde para o Palmeiras. Agora, se ganhar, meu amigo. Se ganha do Palmeiras. Ai. Segura. Se ganha o torcedor corintiano é empolgado, ele se entusiasma, ele começa a pensar em Mundial. Ele já pensa em Mundial. Se ganha do Palmeiras, depois de ter ganho da Libertadores com o Diniz, você vai ver, domingo no Mesa Redonda. Então olha o que ele falou. Vamos Diretor, ver. põe de novo que hoje é sexta-feira. Não pode. Não pode. Tá bom. Vai, Corinthians? Eu entendi que era pra chamar de novo. Não, mas se ganha domingo, o torcedor corintiano vai à loucura, porque o Corinthians e Palmeiras e Corinthians, e você em casa sabe, não é só eu, Alex e a Michele, é algo diferente. Lógico. É mais do que os 3 pontos. E depois... O Abel vai estar em campo. Não se sabe ainda. O Palmeiras está esperando a resposta do efeito suspensivo que foi solicitado ao STJD. Mas o expediente vai até que horas? Até amanhã ainda pode sair. Até amanhã? O Palmeiras está esperando até amanhã. Tinha que encerrar o expediente às 18. Não tem expediente. O STJD tem a liberdade e a possibilidade, como é online e tudo, até amanhã o Palmeiras aguarda o efeito suspensivo. Não há um otimismo muito grande pelo número de partidas que o Abel pegou, mas a tentativa foi feita e o Palmeiras espera com muita ansiedade a resposta,
porque o julgamento final do pleno já está marcado para quarta-feira que vem. O Abel vai ser julgado de novo no recurso que o Palmeiras impetrou na própria quinta-feira, ontem no caso. Tá. Então ontem o Palmeiras entrou com recurso e o STJD já marcou o novo julgamento, que é na segunda instância, para quarta que vem. Mas para domingo, o Abel só trabalharia sob efeito suspensivo concedido. O Palmeiras pediu e ainda não obteve a resposta. Ainda não saiu, pode sair a qualquer momento o resultado desse pedido de efeito suspensivo, para o sim ou para o não. E o Abel é um personagem importante deste Corinthians e Palmeiras. O quanto ele vai fazer falta, não só para o time, mas como para o evento. De qualquer forma, o que a gente promete para você... Tem que estar lá o Abel. O que a gente promete para você é um pós-jogo quentíssimo, ao vivo da Neoquímica Arena, com tudo sobre Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, no Mesa Redonda, a partir das 9 da noite. Que domingo bom, que domingo gostoso. É daquele jeito que eu gosto. Nós vamos pegar um pós-jogo quente. E o Mesa Redonda chegando com tudo, com o pé na porta também. Nossa Senhora. Thiago Salazar, esse jogo não termina em 0-0, hein? Só tô dizendo isso. Salazar volta com a preparação do Corinthians para esse clássico maravilhoso de domingo. O que você apurou da escalação do Timão? O clima mudou completamente aqui no Corinthians, né, Michele? Apesar da escalação ter problemas, como você me perguntou agora, os desfalques da partida na Copa Libertadores da América contra o Platense, estamos falando do Tchoca, Memphis Depay, Guinegão, Caio César, Charles, Pedro, Milans e Hugo, eles devem continuar como desfalques. Não há uma expectativa de que nenhum deles possa ajudar o Corinthians nesse derby. Então, aquilo que a gente viu viajando para a Argentina, aquele grupo de jogadores é o grupo de jogadores que o Fernando Diniz vai ter para a estreia dele como comandante do Corinthians na Neoquímica Arena, no gramado onde, segundo o Fernando Diniz e a comissão dele, a nossa reportagem, é o gramado que tem tudo a ver com o estilo de jogo Fernando Diniz. O clima é outro, com a vitória na Libertadores, o corintiano está muito mais otimista. Aqui no clube a gente também tem escutado isso dos dirigentes e há, de certa forma, até uma mobilização junto à torcida do Corinthians, as organizadas do Corinthians, para a Neoquímica Arena estar pulsante contra esse Palmeiras. Lembrando, o Corinthians tem 10 pontos, 15 a menos que o Palmeiras, e o Timão é o primeiro fora da zona do rebaixamento. Então, além de tudo, é fundamental que o Timão volte a vencer para fugir dessa má fase no Brasileirão, Michele. Beleza, Salazar, obrigada pelas informações. Diga, Garrafa. Então, uma situação que a gente fez no comentário é o clima, é aquilo que envolve o ambiente que envolve Corinthians e Palmeiras. Outra coisa é a gente analisar o jogo. Nesse momento, né, uma ligeira vantagem para o Palmeiras, Alex? Acho que não, vou explicar por quê. Porque o Corinthians vem numa montagem de time, né? Técnico novo, o Palmeiras pode vir sem o Abel e acho que jogando na casa do Corinthians, com essa rivalidade Corinthians e Palmeiras, as forças se equilibram. Eu não consigo dar favoritismo, apesar do Palmeiras estar no melhor momento que o Corinthians e ter um elenco até melhor. Palmeiras, olha onde está na tabela. Não, mas o Garrafa tem razão, Michele. Pior do que não poder contar com o Abel, caso não consiga efeito suspensivo, é você não contar com dois dos seus principais jogadores ofensivos, que é o John Arias e o Vitor Roque, que se jogar vai ser no sacrifício. E não pode jogar no sacrifício nessa época do ano, tem que voltar 100%. E pelas informações que eu tenho, ele ainda não está 100%. Pode até ser relacionado, pode até participar do jogo em algum momento, por um tempo, mas não vai ser aquele Vitor Roque total que a gente conhece. E o John Arias está suspenso. E aí, independentemente de quem entre, do que o Abel faça, o Palmeiras, evidentemente, entra mais enfraquecido nessa parte de sem o Piquerez também, né? Já nem conta mais. Né? Mas estou falando, né? Já é um Palmeiras bem diferente. Então, e o Arthur, que é o menino da lateral esquerdo, que sentiu o jogo da Libertadores, tem risco também de sentir um derby na casa do Corinthians. A gente não sabe como é que ele vai se comportar, esse menino jovem da base que acabou de subir, enfrentando um Corinthians com a Neoquímica Arena lotada, ali no cangote dele, pressionando. Então, de repente, o Abel pode ter problemas aí na lateral esquerda, ter que improvisar o Kelvin outra vez, que tem alguma alergia da bola às vezes. Então, assim, o Kelvin, né? Ele tem dificuldade com a bola. É alergia da bola há muitas vezes. Então, o Palmeiras vai ter muita dificuldade para armar o time, para o Abel montar o time, e se o Abel ficar no banco. E o Corinthians, com um novo técnico, mais animado e com a casa cheia, incentivando,
51% pro Corinthians, 49% pro Palmeiras. Olha o que é o Corinthians, gente. Uma vitória. Até ontem eram 9 jogos mas que derby, não ganhava. derby tem poder. Aí o Corinthians tem essa mística de agora. O derby tá tem todo poder, mundo meio Michel. assim, ó. E esse 1% do que Alex isso? pro Corinthians, 51 pro 49, é pra jogar pressão no Corinthians, tá? Eu não tenho poder disso. O Palmeiras tá lá na frente. Quem tem tá poder é o nadando próprio de derby. braçada. Eu não tenho poder. Eu não tenho O que poder. é isso? Até seu iPhone tá falando sozinho, cara. Tem que dar um Clássico, até ele ficou maluco. Bom, a questão é a seguinte, de um rival para outro, a gente vai falar sobre o Palmeiras para esse derby. Basejo Verdão vai ter mudanças para o jogo? Vai sim, Michele, porque como o Alex Miller disse nos comentários, o Palmeiras tem desfalques importantes para o clássico de domingo. John Arias terá de cumprir suspensão. Conforme nós pudemos apurar, dificilmente Vitor Roque e Paulinho irão a campo. Os dois estão em fase final de recuperação de seus problemas físicos, viajaram para a Colômbia. Há a possibilidade sim de Vitor Roque, por exemplo, ser acionado caso haja necessidade, mas é mais provável que ambos voltem a ser relacionados no jogo de quinta-feira contra o Sporting Cristal pela Libertadores. Sem Arias, a tendência é que Sosa entre na equipe e aí Maurício seria recuado para a função de meio-campo. Uma provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Corinthians em Itaquera tem Carlos Miguel no gol, Giai na direita, dupla de zaga formada por Gomes e Murilo, Arthur na lateral esquerda, meio-campo com Marlon Freitas, Andreas Pereira, Alan e Maurício, e a dupla de ataque formada por Sosa e Flaco Lopes. Provavelmente é com essa equipe que o time comandado por Abel Ferreira enfrentará o Corinthians. Abel também é dúvida, porque se o Palmeiras não conseguir o efeito suspensivo, o auxiliar técnico do treinador português, João Martins, comandará a equipe na Neoquímica Arena, viu, amigos? Bom, para você também, tendo em vista todo o panorama que o Basejo colocou, é 51, igual o Alex falou, você também acha? Para mim não há favoritismo. É 50-50. Para mim é igual, as forças se equiparam. O Corinthians joga em casa, tá ainda Diniz não treinou o Corinthians nem 7 dias. É isso, mas aí tem todo o aspecto, né? Da tradição do clássico, os jogadores ali de forma individual. E como fez um raio-x aí o Basejo dos problemas que tem o Palmeiras. E mais, entre esses titulares, Alex, o Alan, e eu entendo, não é uma crítica a ele, porque ele é um jovem jogador. Eu critico já. É que vocês não tem jeito, porque ele tá jogando mal, né? Mas é normal, ele é um garoto. Sim. O garoto vai oscilar. Garoto ou não, ele tá jogando bem ou mal? Não, mas ok, mas garoto ou não, mas você tem que dar um desconto. Você tem que dar um desconto. Você dá o desconto, mas você não dá o fato. O fato é uma coisa, a opinião é outra. Qual é o fato? Ele tá jogando mal. E por que ele está jogando mal? Porque é garoto, porque ele está jogando mal? É isso. Então, que é um processo natural, todo mundo passa por isso. Eu não falo que ao agora, disso. Quando vem essa crítica, isso acaba influenciando de forma negativa no jogador. De forma negativa. Ele que se prepara, então, para jogar num time grande. É isso. Se a crítica de fora atrapalhar dentro de campo... A preparação, seu Alex Miller, é justamente, ela vinha acontecendo até ele ser trazido para a titularidade pelo seu bom futebol. Sim. Então essa oscilação é esperada, mas é claro que isso pode refletir sim dentro de campo. Claro. Né? Tem o Marlon, o Andréas bem, mas ele está numa baixa, pode ser que desande e que o senhor domingo no Mesa Redonda queira entregar o troféu de melhor em campo para ele. Tomara, né? Eu espero que... E ele tem valor e possibilidade de fazer isso. E a gente costuma cobrar muito mais de quem já mostrou que pode dar muito mais. E o Alan é um caso desses. Ele já mostrou um grande futebol, está em baixa, vive um mau momento, mas continua sendo escalado como titular. E para domingo, em cima da escalação que o Basejo passou, o Basejo está certo. Pensando com a cabeça do Abel, essa vai ser a escalação do Palmeiras. Eu, particularmente, colocaria um pouco mais de força no meio de campo, por enfrentar um Corinthians empolgado dentro de casa. Eu escalaria o Lucas Evangelista, dando um pouquinho mais de liberdade para o Marlon Freitas e o Andreas Pereira no meio campo, no lugar do Maurício. E o Andreas poderia fazer... Estaria o amigo querendo retrancar o Palmeiras? Não é retrancar, mas é dar uma força... Estaria o amigo com receio desse meio campo? Pelo contrário, porque se você reforça o meio de campo e solta o Andreas Pereira, ele tem mais possibilidade de ajudar o Flaco Lopes na armação das jogadas e criar para o Sosa e para o Alan tentarem fazer gols. Então, é só uma estratégia, uma forma de pensar o time. Até porque o
Maurício foi muito mal no último jogo. Esse Corinthians de zona de rebaixamento, né? Esse Corinthians de zona de rebaixamento, 9 jogos sem vitória, venceu o Platense, que é um time já estão botando pequeno. 50-50, E você quer colocar Palmeiras. mais um homem de marcação no meio-campo, Alex? Precisa de tudo isso? Mas é que, Garrafa, eu já tentei te explicar. Quer a segunda? Vou desenhar aqui, ó. Assim, Vai, ó. vamos lá. Ó, Lucas Evangelista, Tá. no meio-campo. Perfeito. Ele libera um pouco mais o Andrés, o Marlon Freitas, eles podem ter uma movimentação e uma marcação mais forte no meio de campo. Tô desenhando. Tá desenhando. E aí o Maurício, Mal, mas tá. o Maurício, que é uma peça meio nula, Que você já ele queria sai que do a sua mãe time, tivesse ele tirado sai do time pro o Andrés Maurício. ocupar esse espaço aqui. O Marlon tem um pouco mais de liberdade de avançar também, porque ele lança muito bem e chuta muito bem, tá? Tá entendendo até aqui? Não, até aí tô. O Sousa entra, o Flaco tá por aqui junto com o Andrés mais próximo a Olha, ele. mas E o eu- Alan pela direita fazer. Você entendeu agora? Só Mas vou a dizer uma ideia, coisa. a ideia, pelo Eu menos. Quero ver espero como é que ele vai chegar domingo no Mesa Eu Redonda, hein? espero que o time do Palmeiras e o treinador não estejam pensando como vocês, porque vocês já estão derrotados. Não, eu não. Vocês eu estão, lembro. vocês quem? Eu tô dando só uma opinião do jogo. Não, vocês estão botando um time que é tão forte como o Palmeiras, pau a pau ali no Corinthians, já estão entrando Não, com você tá mentalidade minimizando de o poder de um perdeu. derby, hein? E cuidado. eu sei que o Corinthians vai ganhar. Opa! Então você tá sendo incoerente. Eu sei que o Corinthians vai ganhar. Entendeu? O Corinthians vai ganhar esse jogo. Justamente por isso tudo. Você tá me dando razão, então. Eu tô te dando razão, porque olha como os palmeirenses estão. Uma vitória do Corinthians e os palmeirenses já estão suando, para não falar outra coisa. Salazar, Tá com chega tudo, de Michele. novo na tela, notícias do Coringão. É isso aí, que os palmeirenses, meu tio deve estar transtornado com esse jogo de domingo, Salazar. É palmeirense, deve estar sofrendo já. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de mercado, fazer uma pausa no derby, porque o Corinthians também está de olho no mercado. A gente vai ter uma janela de transferências agora no meio do ano e o Corinthians está monitorando uma possibilidade que foi aventada na janela do começo do ano. Estamos falando de Everton Cebolinha. Por quê? Porque lá no Rio de Janeiro, Everton, Cebolinha e Flamengo chegaram a um consenso. Nem ele quer continuar no Flamengo, nem o Flamengo quer continuar com ele. Só que o contrato vai até dezembro deste ano. Portanto, a partir da janela agora do meio do ano, o Everton Cebolinha pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe para sair de graça e jogar por essa equipe no ano que vem. O Flamengo deixou muito claro, não abre mão do Cebolinha sem uma compensação financeira. Foi isso que afastou ele na primeira janela aqui do Corinthians. E a informação que chega agora é que o Timão está de olho, está monitorando a situação, vendo o que o Cebolinha consegue fazer por lá, porque se tiver uma oportunidade, desde que não tenha que gastar muito dinheiro, a gente sabe que o Corinthians não vive uma situação financeira tranquila, o Corinthians pode tentar investir nesse jogador. Há interesse, isso é fato, Michele. E aí, como que vai fazer? Cebolinha gostaria de trocar? Michele, com Cebolinha é todo cara, respeito- viu? Essa cebolinha não é barata. Então, até em cima disso, Garrafa, com todo respeito, assim, Ao Cebolinha? ao tamanho do Corinthians, de pensar grande, tem que pensar grande mesmo, porque um clube desse tamanho tem que pensar grande. Só que a gente tem que também pensar com racionalidade, com pés no chão. O Cebolinha ganha 1.200.000 por mês no Flamengo. Eu acho que o Corinthians hoje pensar no Cebolinha, proporcionalmente, é igual o Palmeiras pensar no Vinícius Júnior. Tem sentido? Não tem, porque é um negócio que seria fora... Desproporcional. Cara, fora da curva. Né? Pela realidade financeira de cada time, não tem sentido o Corinthians hoje pensar num investimento desse tamanho em termos salariais. Se fala-se num... A menos que ele diminua o salário. E outra coisa, né? Se fala-se num novo contrato para o Memphis Depay, desde que ele aceite uma grande redução, como é que você vai pensar num cara que vai Mas ganhar mais de 1 milhão por mês? acontece, o Alex Miller, talvez vou desenhar para o senhor aqui. Desenha. Vou desenhar aqui, ó. O Memphis Depay talvez não fique. Nossa. Memphis Depay, ó, o Memphis. Sua tá letra vendo? é feia, eu o desenho, Memphis tá então. vendo, o Memphis tá vendo aqui, ó. Memphis, é o Memphis. Talvez ele não fique. Aí, o investimento que é alto no Memphis pode ser descarregado aqui no Everton Cebolinha. É simples, eu não precisava desenhar que o para você. investimento no Memphis já não está aguentando. Eu não precisava. O Corinthians já não está aguentando precisava esse investimento. Agora, Não é aquela transferência história, de eu não faço investimento. É redução. eu não faço conta com o dinheiro dos outros, né? Mas enfim, eu acho que Mas nós pode estamos ser aqui uma pra opinar sobre engenharia as coisas. financeira aí. Sai, de repente, se o Memphis não ficar, esse dinheiro pode ser parte desse dinheiro no O Corinthians. Corinthians está ruim de engenharia, faz tempo. Bom, a gente está de volta aqui e vamos chamar o Salazar, porque saiu uma notícia nos Estados Unidos sobre a possível ida do Neymar para lá. O que tem de concreto sobre esse tema, Salazar?
Olha só, Michele, o The Athletic dos Estados Unidos publicou que há o interesse do Cincinnati em levar o Neymar para lá agora na janela do meio do ano. A intenção é que o Neymar faça o Cincinnati virar o que virou o Miami com o Messi. Toda a popularidade em volta do craque brasileiro e tudo mais, colocar inclusive ele na mesma liga em que está o Lionel Messi. Esse seria o projeto, segundo a publicação. Nós imediatamente procuramos o clube e o staff do jogador. Ambos deixaram claro que não foram procurados, não receberam propostas, absolutamente nada nesse tipo. Mas com uma das pessoas do Santos Futebol Clube que nós conversamos, também ficou a sensação de que pode ser que surja alguma coisa. Afinal, a janela ainda nem abriu. Então, há uma sensação no Santos que, de fato, talvez o Neymar receba uma proposta dos Estados Unidos no meio do ano. E lá nos Estados Unidos já se fala do interesse do Cincinnati. O que a gente pode garantir, por enquanto, é que proposta para o Santos e para o staff ainda não houve. Será que seria uma boa? Lembrando, Neymar e Santos têm contrato até dezembro deste ano, Michele. Bom, será que se ele sair vai ter que pagar multa para o Santos? Acho que não, né? O Santos tem que pagar tanta coisa para ele. Então, aí dá para bater? O Santos está devendo para ele um CT da base, isso vai dar uma confusão. 90 milhões de reais deve para o Neymar. O problema é que o Neymar, se não for para a Copa do Mundo, ele perde o sentido de estar no Santos. Porque ou ele joga por amor, ou não joga mais, porque não tem mais objetivo então. 90 milhões de reais. E aí, não é cara, amor, é melhor para os Estados Unidos, não tem pressão, cobrança, ninguém fala que ele não treina, que ele não se esforça, que não se cuida. Então, se ele não for para a Copa do Mundo, 18 de maio é o dia D. Ele vai fazer de tudo agora para estar na Copa do Mundo. Se no dia 18 de maio ele não for convocado, eu acho que o Neymar vai embora para os Estados Unidos. A culpa não é do Neymar, mas o Santos, né, dever 90 milhões. O Neymar entregou por 90 milhões? Não entregou. Por isso que aí seria melhor mesmo ele ir, porque se ficar vai aumentar essa dívida? Aí não dá, né? Bora, novo contato com o Basejo para falar sobre o derby de domingo. O que você levantou sobre os confrontos entre Abel Ferreira e Fernando Diniz? Vamos lá, Michele. O clássico de domingo marca um duelo de opostos, né? De um lado, Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, e do outro lado, Corinthians, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento do Brasileirão. E no duelo entre os treinadores, a situação não é muito diferente, porque Abel Ferreira e Fernando Diniz já se enfrentaram em 7 oportunidades. E nos últimos anos, o treinador do Palmeiras se acostumou a levar a melhor na maioria das ocasiões. Em 7 jogos entre Fernando Diniz e Abel Ferreira, são 4 vitórias do treinador português, 2 empates e apenas uma vitória de Fernando Diniz, que aconteceu em 2023, quando ele estava à frente do Fluminense. Ainda não se sabe se Abel Ferreira estará à beira do campo neste domingo. Mas caso o Palmeiras consiga o efeito suspensivo, Abel Ferreira terá a oportunidade de ampliar essa larga vantagem, né, contra o Fernando Diniz, que terá a seu favor o fato de estar jogando pela primeira vez com o apoio da fiel torcida. A partida promete ser eletrizante, viu, amigos? Nossa, esse é o jogo. Esse é o jogo. É o que eu disse anteriormente, né? O Abel vai fazer muita falta por o espetáculo, de um modo geral, que é um personagem importante, e principalmente não ter o Abel à beira do campo, né? Eu gostaria muito de ouvir a presidente do Palmeiras, que ela se pronunciasse a respeito, ela que não foge de nenhuma questão, que ela se pronunciasse a respeito dessa suspensão, que para mim foi justa referente ao Abel. Só vai falar depois de quarta-feira. Só vai falar porque quarta-feira isso definitivo. Pode diminuir para 2 suspensões. Pode diminuir, né? E só um detalhe importante do derby, já que nós estamos falando do derby, eu gostei da arbitragem escalada, que é do Flávio Rodrigues de Souza, que para mim hoje vive um dos melhores momentos da sua carreira. Apitou a finalíssima do Campeonato Paulista pela primeira vez, Palmeiras e Novo Horizontino, foi bem. E acho que o Flávio Rodrigues foi bem escalado. Acho que nesse momento é o melhor árbitro para esse jogo. Não tem aquela marcação de nenhum dos dois times, ninguém tem nenhum ranço em relação ao Flávio. Acho que também está em boas mãos na questão da arbitragem. Os pilotos já estão acelerando para a temporada 2026 da Moto1000GP. A Marina foi até Interlagos e conversou com 2 destaques da temporada.
livres aconteceram nesta sexta-feira aqui na pista de Interlagos, uma pista que é icônica não só para a torcida, mas, é claro, para os pilotos. A primeira pista que eu andei de moto, então eu tenho uma relação afetiva com essa pista muito boa. É uma pista incrível, eu gosto muito daqui, acho que é um dos meus circuitos preferidos. Mesmo com um vasto currículo, esta será a estreia do Eric Granado na competição. Com certeza os pilotos aqui me têm como referência, mas querem ganhar de mim também, então não vai ser fácil. Estreante, Eric sabe que Theo vai dar trabalho. Em 2025, ele ficou com o vice-campeonato após brigar até a última etapa. Esse ano está bem mais competitivo, muito mais pilotos rápidos, pilotos que vêm de fora. Com certeza vai ser um ano mais desafiador, mas a gente está mais preparado também. Não percam, acompanhem todas as corridas. E vem assistir o Moto 1000 GP na TV Gazeta. Então, domingo, 13h, Moto 1000 GP aqui na TV Gazeta. Bom, vamos com o Silvestre, que está com o ídolo Lugano? Opa! Concluída. Isso. Teve um pequeno problema técnico aqui, depois vocês vão conferir. Se não entrar hoje a matéria do Lugano, que eu não sei quantos segundos faltam aqui para acabar o programa, entra domingo no Mesa Redonda, acho que um pedacinho, o Lugano que deve estar vendo essa situação do Arboleda com muita tristeza, né? Eu queria saber isso. Ele que foi um ídolo do São Paulo, né? Ele que foi um ídolo do São Paulo, jogando como zagueiro. Isso. Ele vê um cara que está há 9 anos no clube fazendo assim. Salazar, volta para falar qual jogador do Corinthians está na mira da seleção italiana? E Yuri Alberto, Michele, camisa 9 do Timão, ele despertou interesse da Federação Italiana de Futebol, que sondou o staff do jogador sobre, de repente, o Yuri Alberto topar se naturalizar e jogar pela seleção da Itália. Esse é o desejo da Federação Italiana. E o Yuri Alberto e o staff dele enxergaram com muito bons olhos. Ele tem um passaporte italiano, ele pode se naturalizar italiano e jogar pela Itália e achou bacana essa ideia. Agora a dúvida é, ele pode jogar pela Itália, já que ele já defende a seleção brasileira? E a resposta é sim. São 3 pré-requisitos. Ter sido convocado pela última vez há 3 anos, isso já aconteceu. Ter jogado no máximo 3 partidas pela sua seleção do país nativo até os 21 anos de idade. Isso ele também cumpriu, não superou essas 3 partidas. E nunca ter defendido o seu país em Copa do Mundo ou Copa América. O Yuri Alberto também nunca defendeu a seleção brasileira nessas circunstâncias. Portanto, ele pode, ele gostou e há o interesse da Federação Italiana. Vamos ver se isso vai avançar ou não, Michele. Para, que isso, ele é novo, ele tem que defender a seleção brasileira, não a seleção italiana. E eu enxergo o Yuri Alberto sim com bons olhos na seleção brasileira, porque ele tem raça, tem garra. Ah, garrafa. Eu acho que depois desse momento da seleção da Itália é para se pensar, calma, o Yuri Alberto é novo, estou com a Michele. Eu acho que no Brasil ele seria mais um. Na Itália, que é uma grande seleção também, de tradição, ele poderia ser muito mais útil. Mais fácil ele estar na Copa hoje, pelo depois Brasil que inventaram o tá ruim no Corinthians, para você nada tá bom, hein? Ah, tá louco, falar, hein? Que é um a Itália nem Copa tá conseguindo, é melhor a nossa seleção. Melhor a nossa seleção. Na próxima ele vai pela Itália. A Itália, só na Itália não, Yuri. Ele não vai nessa também pelo Brasil? Tchau. Gente, domingo tem Mesa Redonda, a partir das 9 da noite, com tudo sobre o clássico entre Corinthians e Palmeiras. Boa noite para vocês. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. Até domingo. Tchau, tchau.